Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Vamos iniciar a nossa semana com língua portuguesa. Espero que nesse momento que você está assistindo, você esteja descansado, esteja paciente, esteja tranquilo e bem alimentado, até diria, né, com aquela aguinha do lado, esteja pronto para assistir essa aula com calma, tá? Você vai perceber que a aula de hoje, ela de certa maneira, ela vai ser bem mais leve, bem mais tranquila que as aulas anteriores. Vocês vão entender o porquê. Mas vamos logo para o que interessa. O tema da aula de hoje, né, esse título chamativo que eu sempre procuro colocar é: o que é necessário para compreender bem um texto? Né? Nem só compreender, né? Porque às vezes a gente compreende ali por cima e acha que é o suficiente. Não, mas é compreender bem. O que é necessário? O que eu tenho que ter? Que competências, que habilidades eu tenho que desempenhar para conseguir realmente compreender de verdade um texto? Só antes de responder essa pergunta, mais uma vez, se prepare para essa aula, esteja ali até com o caderninho do lado para fazer suas anotações, é para fazer um bom resumo e ficar com boa nota, tá bom? Mas em relação à primeira pergunta, né, que é o título da aula, a essa pergunta, a resposta poderia ser mais ou menos o que eu coloquei aqui do lado, o que parece uma resposta bem vaga, mas eu vou explicar. Mas eu poderia dizer mais ou menos o seguinte, que a verdade, meu jovem padawan, é que há inúmeros fatores que podem te levar a não conseguir aquela maravilhosa satisfação de entender o texto. Ó, a carinha da moça que eu coloquei aqui do lado, né? Essa carinha de alegria, é quase essa mesma sensação que a gente sente quando compreende bem um texto. Principalmente aquele texto que a gente sabe que nem todo mundo compreendeu, e aí a gente pega, lê e fala, opa, eu compreendi tudo. E aí vem aquela alegria, né? Aquele orgulho de ter compreendido, de ser inteligente o suficiente para compreender. Mas como eu coloquei aqui do lado, são vários os fatores que podem te levar a não compreender bem um texto. Então vamos compreender que fatores são esses. O primeiro e mais básico de todos é ter o conhecimento da língua em que aquele texto foi escrito. Então, por exemplo, se ele foi escrito em português, você tem que ser alguém que conhece a língua portuguesa, o que já é algo que todo mundo que está me assistindo já tem de competência, né? Todos vocês que estão me assistindo, que são meus alunos, são nascidos no Brasil, são brasileiros, escutam e falam português desde que começaram a pronunciar as primeiras palavras. Então, isso daí já é algo que ajuda muito, óbvio, né? Porque é tanto que quando você quer aprender uma outra língua, depois de uma certa idade, já é muito mais difícil. Então, a primeira coisa é ter um conhecimento daquela língua. Eu aposto, por exemplo, que quase no geral, vocês conseguiram compreender esse textinho que eu coloquei aqui do lado, né? Já que todas as palavras são escritas em português. Outra coisa muito imprescindível para compreender bem um texto é compreender ali as regras de pontuação. Às vezes você vai ler um texto e às vezes uma vírgula no local muda totalmente o significado daquela frase, daquele texto que está escrito. Então entender as regras de pontuação também, onde que está o ponto final, por que está ali, entender muitas vezes um ponto de interrogação, ler como se fosse uma pergunta, porque essa é a ideia do ponto de interrogação. Entender essas regras também contribui muito para você compreender ou não um texto. Um terceiro fator que contribui muito para dizer se você é alguém que entende textos com facilidade ou não é o quanto você lê. Por quê? Porque quanto mais você lê, seja que tipo de texto for, mas principalmente quando você lê vários tipos de textos diferentes, ou seja, lê um livro literário famoso, lê jornais, lê notícias que você encontra na internet, né? Lê o que as pessoas publicam no Facebook, enfim. Quanto mais uma leitura diversificada você tem, mais fácil é de você compreender direitinho o significado das palavras. Porque quando você não lê muito, é muito comum de, às vezes, dentro da aula de língua portuguesa, o professor colocar um texto, e aí daquele texto, inúmeras palavras, você não saber o significado. Por que você não sabe o significado? É porque você não lê um dicionário? Não, você não é obrigado a ficar lendo o dicionário para aprender o significado das palavras. Mas muitas vezes você não sabe porque você lê pouco. Então, quando você lê pouco, você conhece poucas palavras, e assim fica mais difícil de compreender os textos. Tá bom? Mas aqui, nessa aula, eu quero, na verdade, falar sobre um outro fator. Eu poderia aqui citar inúmeros fatores que podem te levar a compreender ou não bem um texto. Mas um fator que eu quero abordar na aula de hoje é um fator essencial.
E é por isso, inclusive, que eu coloquei algo interessante aqui nesse texto que eu escrevi aqui ao lado. Eu imagino que que todos vocês entenderam praticamente tudo desse texto. Tudo. Mas tem uma grande parcela de vocês que provavelmente não entenderam uma parte dele. Que é ali no início, quando eu falo assim, a verdade, eu coloco entre vírgula, meu jovem padawan. Ou seja, eu estou chamando vocês, cada um de vocês, de meu jovem padawan. E aí talvez você entendeu que a verdade é que inúmeros fatores podem te levar a não compreender o texto. Mas talvez uma parte desse texto você não entendeu, que é a parte em que eu chamo de você de jovem padawan. Se você não entendeu essa parte, é porque você provavelmente não conhece, por exemplo, Star Wars, que é um universo, né, fictício de filmes, livros e tudo mais. Você não sabe, por exemplo, o que é a Ordem Jedi dentro desse universo. Você não sabe que dentro da Ordem Jedi existem mestres e existem aprendizes, e os aprendizes são chamados de padawans. Ah, professor, eu era obrigado a saber sobre isso? Não, você não é obrigado. Mas por que talvez você então não entendeu esse trecho que eu coloquei aqui, que eu lhe chamei de Padawan? É porque ele faltou um conhecimento de mundo sobre o universo de Star Wars. E mais uma vez, você não é obrigado a saber. Mas vê como, pelo fato de você não saber sobre Star Wars, te faz não compreender bem esse texto? Bem, é o que acontece com muitos de vocês em inúmeros textos que vocês vão ler. Vocês leem os textos, mas os textos citam organizações, citam pessoas, citam acontecimentos históricos que vocês não conhecem. E aí, por não ter esse conhecimento de mundo, esse conhecimento das coisas, vocês não compreendem os textos. Então, o quarto fator que eu queria apontar aqui, que é o mais importante para essa aula, é, às vezes, a falta de conhecimento de mundo, de não conhecer pessoas famosas, de não conhecer acontecimentos históricos famosos, de não conhecer, muitas vezes, histórias literárias famosas, filmes famosos, ok? Às vezes, isso te faz não compreender os textos. Então, pensando na importância que tem esse tal de conhecimento de mundo, do que eu acabei de falar, hoje nós vamos fazer uma aula diferente, tá? Na aula de hoje, nós deveríamos ir direto para um texto, que é um artigo de opinião, porque nós vamos continuar a falar sobre artigo de opinião. Nós deveríamos ir direto para ele. Só que quando eu comecei a ler esse texto, me preparando a aula de vocês, eu notei que não é um artigo de opinião tão complicado de entender. Mas o problema é que ele cita organizações, ele cita acontecimentos que talvez muitos de vocês não conheçam. E eu pensei, antes de ir para o texto, eu tenho que preparar os meus alunos para entender esse texto. Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar o quê? O conhecimento de mundo de vocês. Eu vou apresentar certas novidades, certos conhecimentos, certas coisas sobre o nosso mundo, tá bom? As coisas que existem no nosso mundo. Você vai tentar aprender, vai tentar guardar na tua memória, que é para ajudar a entender esse texto na próxima aula, tá? Então, a aula de hoje, ela é mais leve por isso, porque é mais uma aula parecida até com um pouco de história, geografia, porque é para pegar esses conhecimentos de mundo para depois a gente entender bem um artigo de opinião, tá bom? Então, guarda na memória tudo que a gente vai trabalhar na aula de hoje, que é para colocar no resumo e fazer um bom resumo. Então, vamos começar. A primeira coisa que eu queria lhe perguntar, que é para trabalhar o teu conhecimento de mundo, é: você sabe o que é a Constituição Federal de 1988? Bem, gente, ao longo desse ano nós trabalhamos em 2 momentos falando sobre a Constituição. Foi de maneira muito breve nas 2 vezes, mas eu acredito que alguns de vocês guardaram na memória. Uma das vezes foi no início do ano, antes da pandemia, e durante o projeto Simplifica, lembra do projeto Simplifica? Nós voltamos a trabalhar. Eu não sei se vocês lembram o que é a Constituição Federal, então por isso nós vamos relembrar aqui, tá bom? Que é para você ter esse conhecimento de mundo agora. Mas como professor de português, eu não posso deixar de trabalhar palavra por palavra, né? Até mesmo antes de mostrar o conceito geral. Então vamos lá. Constituição Federal de 1988. Nós temos aqui 3 termos que vocês precisam entender. O que significa Constituição? Pelo próprio nome, é algo que constitui alguma coisa. Então, Constituição é um documento no qual está constituída, no qual há dentro dele todas as leis do nosso país. Então, Constituição é o documento no qual está constituído, no qual existem todas as leis do nosso país.
Por que é chamada de Constituição Federal? É porque o Brasil ele é uma federação. Ele não é um império, ou seja, ele não é governado por um imperador, ele não é uma monarquia, não é governado por reis e rainhas, não. Ele é uma federação. E o que é uma federação? É um sistema no qual é o povo que escolhe quem vai governar. Então é o povo que se autogoverna. É verdade, professor? É, já que de 4 em 4 anos nós mudamos os nossos representantes. Então o povo escolhe dentro do povo alguns representantes para nos governar. Isso que é uma federação, tá bom? Se fosse um império, na verdade seria um imperador governando todo mundo. Mas é uma federação, então o povo se autogoverna. E por que está aqui de 1988? Talvez aqui seja a parte até mais óbvia, né? É porque esse conjunto de leis que foi criado para a nossa federação, ele é de 1988, foi criado em 1988. Antes de 1988, houve outras constituições, mas a mais atual foi refeita nesse ano aqui, tá? Então, como eu peguei aqui numa citação, só para você realmente guardar na memória, a Constituição Federal de 1988 é o documento, como eu falei, que engloba as atuais leis, regras e normas da República Federativa do Brasil. Nós somos uma república federativa, ok? Também conhecida como Constituição Cidadã. Ela foi promulgada, ou seja, passou a valer desde 5 de outubro de 1988. E aqui, gente, eu queria até pedir desculpas e fazer uma correção. Quando eu falei o que era federação, na verdade eu estava confundindo com o que é república. República, tá bom? É um tipo de organização em que o povo se autogoverna. Aquilo que eu falei, que o povo escolhe seus representantes. Não é governado por um imperador, não é governado por um rei, mas sim o povo escolhe seus representantes. E isso é uma república. O que é federação? Federação é quando vários estados se unem para formar uma união só. No caso, a nossa república. Então, observe que o Brasil ele é formado por 27 estados, não é? Então, esses 27 estados se unem para formar um país. Por isso que o nome federação, porque é a união de vários estados, tá bom? Mas a república seria, então, essa forma de governo em que o povo escolhe seus próprios governantes. Então, acho que até aqui é bem fácil de lembrar o que é Constituição, e lembrar que é ela que guarda todas as leis, e lembrar que isso é muito importante, porque praticamente tudo que vocês têm direito na vida de vocês só têm direito graças às leis, gente. Às vezes vocês podem pensar que lei não é algo tão importante assim, mas é. Vocês só podem reivindicar algo que está na lei. Por exemplo, se você fica doente e tem direito a um médico público, a um médico em que você não tem que pagar para ele, não é particular, não é porque o governador ele é bonzinho, não é porque o prefeito ele é bonzinho, porque na verdade eles... Deu um erro aqui, pessoal. Porque, na verdade, eles podem até ser pessoas boas mesmo. Mas se você tem direito a isso, é porque existe uma lei que diz, se você é um aluno que pega transporte escolar para ir à escola, não é por nada, não é porque alguém do nada um dia pensou e falou, eles precisam. Não, mas é porque está na lei que vocês têm direito a isso. Se vocês têm direito à escola, é porque existem leis que dizem isso. Se, por exemplo, aqui em Jijoca está sendo construída areninhas, sabe por quê? É porque a lei diz que vocês, adolescentes, crianças, precisam ter direito ao lazer. Então, observem que tudo que vocês têm direito, tudo que vocês têm de benefícios na vida de vocês, é porque existe uma Constituição com leis que garantem isso para vocês. Então, se vocês querem mudar o mundo, se vocês querem fazer as coisas melhorarem, saibam que é por meio disso, é por meio de leis que garantam uma vida melhor para as pessoas, tá? A gente não pode fazer nada se não estiver dentro da lei. E aí tem uma citação muito boa aqui que, até para resumir, só fala o seguinte, a gente pode não gostar da Constituição, a gente pode até discordar dela, mas a gente pode descumprir o que está na lei? Jamais. A gente pode afrontar a Constituição? Nunca, tá bom? Se você não concorda com algo, você tem que lutar para que a lei mude, você não pode simplesmente não fazer, tá? Então agora vamos ativar um segundo conhecimento de mundo de vocês. O primeiro já foi ativado, que é sobre as leis, que é sobre a Constituição Federal, sabendo que tudo que existe no Brasil, todos os direitos aos quais nós temos acesso é por conta dessas leis, tá bom? Isso é muito importante para o texto que a gente vai ler. Mas a segunda coisa que eu queria perguntar é, vocês sabem o que é a ONU? O que é que significa essa palavrinha aqui, ONU? Já ouviram falar? Precisava do professor aqui explicando isso? Ou será que vocês sabem? Antes de mostrar aqui, saibam que ONU é uma sigla, tá?
Então, existem 3 palavrinhas aí, uma começada em O, outra em N, outra em U, que juntando as 3 fica ONU. Então, vamos aprender o que é ela. A ONU é a Organização das Nações Unidas. A ONU, então, corresponde a uma organização internacional que reúne países voluntariamente, ninguém é obrigado a participar, o país só participa da ONU se quiser, com a intenção de promover a paz, a cooperação e o desenvolvimento mundial. A Organização das Nações Unidas foi criada oficialmente no período pós-Segunda Guerra Mundial, em 1945, no dia 24 de outubro. Inclusive, passamos há pouco aí dos 75 anos de ONU, foi há poucos dias a comemoração. Por meio do documento de fundação conhecido como Carta das Nações Unidas. Então, como vocês puderam ver aí, a ONU é essa organização em que países do mundo inteiro podem se juntar com o intuito de quê? De eles se unirem para um bem maior, para promover a paz, para ver quais interesses eles têm para que o mundo seja melhor. Inclusive, hoje é muito falado em cuidar do meio ambiente, não é? A questão da sustentabilidade e tudo mais. Pois bem, na ONU eles se reúnem em várias assembleias, que é o grande evento da ONU anualmente, justamente para tratar sobre isso também, sobre como os países podem se unir para cuidar mais do meio ambiente, entre outras coisas. Mas como fala aqui, o ideal é que eles se unam pela paz e pensando no desenvolvimento mundial. Então vou dar aqui um exemplo de como as reuniões da ONU funcionam, Os vários países que se associaram, que participam dessa organização, nas suas assembleias, eles observam quais são os maiores problemas do mundo. Vamos supor que eles observam que em boa parte do mundo, as crianças e adolescentes ainda não têm os seus direitos garantidos, ainda não têm uma vida digna, sabe? Ainda não tem uma infância, uma adolescência digna realmente para uma criança e para um adolescente. Então, nessas assembleias, eles traçam metas de como eles podem levar para esses países melhores condições de vida para as crianças. Então, eles pensam em normas, em leis, em regras que determinem que esses países cuidem melhor dessas crianças. Eles pensam, por exemplo, em maneiras de arrecadação de dinheiro, de verba, para justamente melhorar a qualidade. Então, observaram como funciona? Eles detectam os problemas do mundo e pensam em maneiras de ajudar a solucionar esses problemas. E aí, por último, ok? Eu queria perguntar a vocês se vocês sabem o que é o ECA. Esse é o terceiro conhecimento de mundo que eu quero ativar na cabeça de vocês hoje. Já teve sobre a Constituição, já teve sobre a ONU, agora sobre o ECA. Tá bom? Alguém vai olhar aqui e pensar em casa brincando. Que palavra é essa? ECA, ECA, geralmente aí é uma interjeição, uma palavra que nós usamos para designar um certo nojo de alguma coisa. Mas calma, aqui não é esse o sentido, muito pelo contrário, tá bom? Aqui, o ECA, como é o caso da ONU, é uma palavra que, na verdade, é uma sigla, que é a junção da inicial de 3 palavras, tá? E, C e A, tá bom? E como nós podemos ver lá em cima, o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, entendeu? Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente é a lei que cria condições de exigibilidade para os direitos da criança e do adolescente que estão definidos no artigo 227 da Constituição Federal. Para quem não entendeu, eu vou traduzir aqui para vocês. Lembra que eu falei da Constituição? Pois é, tem essa parte da Constituição que nós podemos ler até daqui a pouco, mas que fala sobre como o Estado, como os governos e como as famílias devem cuidar bem das crianças, ok? Das crianças e do adolescente. Então, o que foi feito? Muitas pessoas se reuniram depois e falaram, olha, já que a Constituição fala que a gente deve cuidar das crianças, vamos criar um estatuto, que é uma série de normas, ou seja, a partir dessa lei, ser criada outras leis mais definidas, mais específicas, dizendo o que deve ser dado de direito à criança e ao adolescente, para que realmente seja colocado em prática. Porque uma coisa é aqui na Constituição falar, que a sociedade deve assegurar à criança e ao adolescente o direito à vida, à saúde. Ok, está falando, mas está dizendo como é que deve ser feito isso? Não. Então o ECA ele vem para detalhar mais como é que deve ser feito todo esse trabalho com as crianças e adolescentes. É por isso que fala aqui, é a lei que cria condições de exigibilidade, ou seja, ela cria exigências. Então ela diz o seguinte,
Todo mundo tem que fazer isso, dessa forma, para cuidar das crianças. Então, vamos só ler aqui a parte da Constituição Federal que fala sobre isso, e foi essa parte que deu origem depois ao ECA, tá? Porque diz o seguinte, ó, é dever, ou seja, a criança e o adolescente, ele tem direitos, então alguém tem obrigações, né? Então, é obrigação da família, da sociedade e do Estado assegurar o que é a criança e o adolescente, com absoluta prioridade, tá? Então, é a prioridade da família, do Estado e da sociedade assegurar a criança e o adolescente o direito à vida, à saúde, à alimentação, ok? Ou seja, coisa que para sobreviver, né? A vida, saúde e alimentação. Sem isso você não vive, né? A educação, a cultura, ao lazer e a profissionalização. Aqui a gente tem outras 4 coisas, mas está relacionada à questão psicológica, à questão social, né? Uma criança que não tem educação, que não tem acesso à cultura, ao lazer e à profissionalização, como é que ela vai se preparar para o mundo? Como é que ela vai ser uma pessoa sociável e que consiga viver bem nesse mundo, né? Sem isso, querendo ou não, mesmo que ela sobreviva, ela vai viver quase como um animal, né? Porque se você não tem educação, não tem cultura, não tem nada de lazer e nem se prepara para o mundo profissional, infelizmente você não está preparado para o mundo. E tem que assegurar também a liberdade, o respeito, a dignidade e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Ou seja, a lei aqui está falando o seguinte, resumindo, né? Que a sociedade, a família e o Estado tem que cuidar muito bem das crianças e tem que dar todas as condições para que elas tenham uma vida digna. Mas, mais uma vez, a lei não diz como isso deve ser feito, não dá detalhes sobre isso. Então, por isso foi criado o ECA. Então, eu queria mostrar para vocês como aquele pequeno trecho da Constituição virou uma série de leis maiores. Observem só, olha que interessante, ó. Tudo isso daqui é o ECA, dando detalhes de como deve ser o cuidado para as crianças e adolescentes, o que é a responsabilidade da família, qual é a obrigação da família em detalhes, qual é a obrigação do Estado, qual é a obrigação das prefeituras, enfim, pessoal, é realmente para ninguém fugir da regra e fazer direitinho o que é certo para cada um. Então, assim, o ECA ele é enorme, tá? Ele realmente detalha muito bem a função e a obrigação de cada parte da sociedade para cuidar das crianças. E aí eu queria dar só um exemplo para vocês perceberem realmente, mais uma vez, até a questão da importância das leis, tá? O quanto realmente elas são importantes e o quanto elas influenciam no dia a dia, na nossa vida prática. Vamos lá, pessoal. Eu vou pegar só o início aqui, ó, quando fala que é responsabilidade da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente o direito à vida, ou seja, dar pelo menos o direito de eles nascerem em primeiro lugar, não é? Vocês sabem o que é mortalidade infantil? Mortalidade infantil, como o próprio nome fala, tem a ver com o número de crianças que nem chegam a nascer, tá bom? Porque elas ainda no ventre da mãe elas acabam morrendo, ou morrem durante o parto, ou morrem dias depois que nascem por falta de condições, por falta de condições realmente de vida, de hospitais, de material hospitalares, enfim. Acontece, pessoal, que antes da Constituição de 1988 e antes do ECA, o número de mortalidade infantil no Brasil ele era gigantesco, ele era muito alto. Para cada 100 mil habitantes, era um número muito alto de crianças que morriam, tá bom? Que nem chegavam muitas vezes a nascer. Ou que morriam ainda na sua infância, pela fome, lá para os seus 3, 4, 5 anos, por conta da fome e de uma série de coisas. Aí para vocês verem como a lei é importante. Quando em 1988 foi criada essa nova Constituição, depois, 2 anos depois, quando foi criado o ECA, o que acontece? Porque agora, como era lei, se tornou obrigatório esse cuidado maior. Então, os governos, as prefeituras, tiveram que investir mais em médicos para acompanhar as mulheres, tiveram que investir mais em assistência social para garantir pelo menos a alimentação, a dignidade das famílias mais pobres. Eles foram obrigados, por meio dessas leis, a gastar mais dinheiro público, realmente trazendo
mais condições básicas de vida para as famílias, para as crianças que estavam nascendo, justamente para respeitar o que a lei fala. Porque se a lei fala que o Estado deve garantir o direito à vida, o Estado então vai ter que encontrar maneiras de garantir isso, gastando dinheiro e investindo para que seja garantido o direito à vida. Então, depois dessas leis, o número de mortalidade infantil diminuiu muito no Brasil. Por quê? Porque uma lei foi criada para isso. Então, se a lei não tivesse sido criada, se o ECA não tivesse sido criado, isso não teria acontecido, tá bom? Então, pessoal, se você entendeu até aqui, eu vou deixar para o final da aula agora um trecho, que são os 3 primeiros parágrafos do artigo de opinião para a próxima aula, mas você já vai ler agora, para ver se você consegue entender esses 3 primeiros parágrafos a partir da aula de hoje. Depois de ter aprendido sobre a Constituição, sobre a ONU e sobre o ECA, vamos ver se vocês conseguem compreender, então, o começo do artigo de opinião da próxima aula, tá bom? Mas antes de ir para o artigo de opinião, porque eu vou até desaparecer aqui da tela e eu vou deixar durante alguns segundos esse trecho do artigo de opinião, aí dou até uma dica, tá? Pausa o vídeo, tira um print para você ler com calma, porque daqui a pouco o vídeo vai acabar. Mas enfim, antes de colocar nesse trecho, quero explicar como é que vai funcionar a atividade de casa. Vocês vão ter que fazer o resumo, e o resumo basicamente é como sempre. Explicar o título da aula, pode até anotar aí, tá? Explica o título da aula e você vai explicar direitinho o que é a Constituição, você vai explicar direitinho também o que é a ONU e o que é o ECA. Lembrando, é explicar com as suas palavras, viu? Nada de pegar na internet, senão eu nem considero. Então você vai explicar essas 4 coisas, o título da aula e cada um desses 3 pontos que eu abordei durante a aula, tá bom? Na segunda questão, você vai tentar interpretar justamente o trecho do artigo de opinião que eu vou colocar daqui a pouco. Você vai ler com calma e vai tentar interpretar o que ele está dizendo e vai colocar isso na segunda questão, tá bom? E aí na terceira questão, vai ter algo lá, mas que eu já vou adiantar aqui, que é o seguinte. Vocês vão fazer uma rápida pesquisa. Vocês vão conversar com os pais de vocês, com pessoas mais velhas, seja avô, tio. Pense em alguém que tem pelo menos aí mais de 30 anos. O ideal seria que fosse seus 35 anos para lá, tá bom? Pense aí nessas pessoas. E eu quero que vocês façam a seguinte pergunta a elas. Pergunte a elas se hoje, preste bem atenção, se hoje as crianças e adolescentes, ou seja, as pessoas da sua idade, têm maior facilidade de vida. Mas quando eu falo maior facilidade, falo em relação à educação, se antigamente na época deles o acesso à educação era o mesmo. Pergunte se o acesso à saúde era o mesmo ou se hoje é melhor. Peça para eles compararem como é que era na época deles o acesso à educação, o acesso à saúde, se as crianças e adolescentes tinham espaço de lazer para brincar como tem hoje, ok? E pergunte como é que é hoje. Peça para eles compararem para ver o que mudou, se melhorou, se piorou e tudo mais, tá bom? O que vocês vão pesquisar, essas perguntas, vocês vão colocar na terceira questão e isso vai servir muito, mas muito mesmo para a próxima aula. Então, é a terceira questão e eu espero que vocês façam isso, tá bom? É algo rápido, é uma pesquisa rápida para se fazer. Eu não quero que vocês perguntem, você sabe o que é o ECA, se o ECA funciona ou não? Não é para perguntar isso, é só para fazer essas 3 perguntas. Lá eu vou até ajudar melhor na atividade, vocês vão ler lá e vão saber como perguntar. Mas já adiantando aqui, é perguntar. Peça para que eles comparem como é que era a educação para criança e adolescente, o acesso à educação, se era tão fácil como é hoje, há 30, 35 anos, se o acesso à saúde para as crianças e adolescentes, se o cuidado da saúde de crianças e adolescentes era o mesmo que é hoje, ou se melhorou, se piorou, e a questão do esporte e do lazer, se as crianças e adolescentes de 30 a 35 anos atrás tinham tantos espaços de lazer como tem hoje, ou o que mudou, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado, até a próxima aula e tchau!